Alô, internauta, aquele abraço para você. Mais um Matheus Entrevista. Hoje recebendo aqui o técnico do Sub-19 do Vila Nova, Fabrício Carvalho. Fabrício, um prazer imenso recebê-lo aqui no Matheus Entrevista para você contar da sua carreira. É um prazer meu, Matheus, né? Quero te agradecer pelo convite, de estar participando aqui com você. A gente teve outros convites, mas infelizmente algumas situações aconteceram, né? Mas hoje eu estou aqui para falar um pouco mais da nossa história, né? Agradecer você e vamos participar. E você começou, como eu sempre digo, como todo menino quer começar, né? No futebol jogando, né? Você começou, você foi jogador, né? Como é que foi seu começo na carreira de jogador? Você começou na base da Alvel, isso? Então, na verdade, todo mundo naquela época, eu tenho 35 anos, né? Até hoje também, né? Todo mundo tem esse sonho, essa expectativa de se tornar um jogador de futebol. Eu comecei muito cedo, joguei na Alvel, né? Cheguei a ser campeão, se não me engano, sub-15 com o Jairo, né? O filho dele, o Alexandre, Brasil, Santiago. Depois saí da Alvel, fui pro clube da Celg, onde tinha o Danúbio, o Tião. E dali eu já comecei muito cedo a andar o Brasil. Joguei no Londrina, né? Depois no PSTC, no Paraná, fiquei um tempo lá. Depois eu voltei, fui pro Rio de Janeiro, joguei no Botafogo do Rio, isso era sub-17. Teve alguns probleminhas lá, mas de lá mesmo eu joguei no Bom Sucesso. Eu fiquei um tempo maior, disputei Campeonato Carioca, Copa Rio. Depois eu voltei em 99, em 1999, no Monte Cristo. Disputamos uma terceira divisão, né? E aí em 2000 eu me profissionalizei no Monte Cristo. O Monte Cristo estava alocado na cidade de Jaraguá, né? A segunda divisão, onde subiram Vila Nova, Atlético, o Grêmio Ilmense, que é o Grêmio Anápolis, na época do Adson, e o Real de Itumbiara, né? Que Itumbiara não tinha participado. É o Vila Nova que rebaixou, se eu não me engano, em 99, uma final contra o Goiás, né? Não quis fazer o segundo jogo e acabou rebaixando. E depois daí eu fui para Cacilândia, um profissional, Mato Grosso do Sul, e com o primeiro treinador que era do Monte Cristo, era o Rezende, porque o segundo profissional da segunda divisão foi o Everton Goiano, foi onde iniciou a carreira como técnico. O Everton que subiu com o Goianese agora, trabalhou no próprio Iporá. Aparecidense. Foi o primeiro trabalho dele em 2000 no Monte Cristo, eu era jogador. E lá em Cacilândia eu liguei pro treinador Rezende e resolvi por conta própria parar, né, queria estudar. E ali o meu sonho mudou, Matheus, de ser um jogador, né, profissional, de buscar, né, um alto nível para ser um técnico de futebol. E aí eu estudei, me preparei e hoje eu estou nessa luta. E dessa curta carreira sua, você tem alguns nomes de jogadores que estouraram, que jogam até hoje, ou que jogaram, que fizeram sucesso, ou que praticamente só jogaram mesmo? Você tem alguns nomes? Não, tem como técnico, né? Eu tive algumas passagens aí. Trabalhei no Vila 2006, 7, 8. Na época o Christian, né, que chegou aí pro Santos. Sim. Disputou, foi seleção brasileira, nascido em 92, jogou muito tempo ali com o Dudu, com o próprio Neymar. Mas o Diogo Barbosa que hoje está no Palmeiras, era jogador do Goiás. Passou nos 3 clubes, né? Passou no Vila, no Goiás, no Atlético. Ele na base era do Goiás, né? E aí em 2008 eu estava no Vila Nova, a gente foi campeão em cima do Goiás, dispensaram ele. No outro dia já me procurou no Vila e a gente abriu as portas, hoje ele está no Palmeiras. O Marcinho, que jogou no São Paulo, que hoje está no Atlético Paranaense, que ele é de Umas. É um menino super humilde, jogou comigo também em 2009 no Atlético. Você pode falar também do próprio Michael, né? Sim. Que está no Goiás, que foi mais recente, uma história que muito legal, muito bonita. Hoje eu tenho amizade com ele, fico muito feliz pelo sucesso dele e sei que ele vai poder render bem mais. E agora, atualmente, o próprio Felipe está no Vila Nova, que foi pro Sion da Suíça. O Adson está no Corinthians, enfim. Tem alguns jogadores, Brendo está em Portugal, tem alguns jogadores aí que... Christian no Atlético. O Christian também no Atlético, né? Matheus Anderson. O Matheus Anderson, que jogou também comigo no Campinas, que veio do Piauí, que hoje é do Vila Nova. Enfim, tem muitos, Matheus. Acho que você contar assim que chegou realmente ao sucesso, o Diogo Barbosa, acho que está um pouco à frente. O Marcinho profissionalmente teve uma passagem boa no São Paulo. O próprio Michel agora, que mesmo no início já está numa crescente muito grande. Mas eu tenho alguns aí, torço para todos, tenho contatos com todos. Eu fico na torcida aí que arrebente, que chegue o mais longe possível. Antes de você falar como começou sua carreira como treinador, como auxiliar,
no ramo de treinador mesmo, né? Que você passou do futebol, né? A carreira de jogador e decidiu trilhar a carreira como treinador. Um recado da Barbearia Colombo. Fabrício, como é que começou sua carreira como treinador? Você começou como auxiliar e começou em qual clube? Como que foi esse começo seu na carreira de treinador? Na verdade, eu comecei bem cedo, Matheus, né? Começou com 25? Não, 20 mais anos. Eu parei de jogar, anos. tinha 19 para 20 em Cacilândia, né? E aí eu já entrei na universidade, sou formado em Educação Física, 5ª turma da Católica, né? Dali mesmo... Alguém saiu de lá? Alguém, assim, conhecido agora, assim, de Educação Física, assim, Não, um treinador? Tem muitos. Um dos professores meus foi o Guilherme Gonçalves, né? Que hoje ele está no Sub-15 do Vila Nova. Né? Tem outros aí que Rodrigo Alves, que hoje ele é personal, mas trabalhou no Vila Nova, foi um responsável para levar para o Vila Nova. Rodrigo Rocha, que agora foi preparador, fiz muito tempo do Vila Nova, que hoje trabalha na ABB com o Christian. Sim. Né? Eles todos estudaram comigo. Mas eu formei na Católica, né? E ali eu já tinha amizade com o Danúbios e comecei a fazer um trabalho com ele, né? De alguns jogadores. Mas em 2005, se eu não me engano, eu entrei no Futebol Arte do professor Paulo Gonçalves, que aprendi demais, aprendi muito com ele, minha cabeça abriu. O professor Paulo tem mestrado, né, em Ciência do Esporte na França, é o treinador que tem mais número de jogos à frente do Goiás profissional, trabalhou seleção brasileira, peguei aquela fase, né, da seleção brasileira feminina, né, da Milena Rodrigues, que era a mulher do Ronaldo. Né, tive a oportunidade de fazer vários intercâmbios, né, nesse trabalho de visão periférica com o professor Paulo, com o Ferreira. E dali em 2006 eu já entrei no Vila Nova. Em 2006 eu entrei como preparador físico, né, trabalhei com o Edson, campeão 78 pelo Guarani, que mora em Séries hoje. E aí em 2008 já entrei como treinador. Aí 2007 e 2008 no Vila como treinador. Foram 2 títulos, alguns trabalhos, né, que eu falei de Diogo Barbosa, Christian. Num jogo do Petkovic no Goiás, na verdade, foi preliminar, né? Foi uma final contra o Goiás em 2008. Goiás e Flamengo, né? O Petkovic estava no Goiás, foi 3-1 pro Flamengo. Sim. E a gente fez uma preliminar contra o Goiás Sub-16, se eu não me engano. Você tem saudade dessas preliminares? É bom. Era estádio bom, né? lotado, muito bom. E o Goiás ficou no Serra Dourado, vexado de frente pro Goiás profissional. Sim. E nós ficamos de frente pro vexado Flamengo. E ali a gente teve a oportunidade de observar tudo. Era o Bruno goleiro, Renata Augusto estava no Flamengo começando, e ali a gente viu que realmente o que é o futebol. E aí depois de 2008, 2009 eu fui pro Atlético. O Atlético estava até então terceirizado. Quem fazia todo o projeto era o Carlinho, Carlos Gebrim, que é proprietário do Feijão Dona Cota, Feijão Gogó, Feijão Carmim. Só que quem me levou foi o Jová. O Jová é um cara sensacional, onde eu fiz amizade. A gente foi campeão também no Atlético, onde teve o Massinho, André Júnior, Lucas Lima, que está aí no Luxemburgo jogando, e entre outros. E o Ivamar também, depois jogou comigo no Goiânia, que está no América São José do Rio Preto. E depois, no segundo semestre, a gente foi vice, campeão e vice. O Jová veio a falecer, infelizmente. E o projeto ali, né, acabou. Aí em 2010 eu voltei pro Futebol Arte, já na com base. O Paulo Gonçalves ainda lá? Não, o seu Paulo estava sim, mas quem já estava lá era o próprio Danúbios, que eu tinha encaminhado com o professor Paulo e o Danúbios. E ali a gente fez um feito inédito, né, de ser vice-campeão tanto do Sub-15 quanto o Sub-17. E com tantos times, né, como Goiás? Não, com todos. Atlético, O 15 então, nós tiramos o Goiás na semifinal. É um jogo histórico também. Tem vários jogos históricos. Tava 2-2, o empate era do Goiás e aos 43, 44 minutos, era 40 minutos, Sub-15, né? Sim. Nós fizemos o terceiro e tiramos o Goiás. E perdemos pro Vila na final. Já o Sub-17 tirou o Atlético na semifinal e perdeu pro Goiás na final. Isso em 2010. Só um semestre, né, que foi o primeiro. Pode dar sequência? Pode dar sequência. Em 2011 você foi pro Goiânia, né? Fui pro Goiânia, né? Tanto eu quanto o Danúbio. Na base, né? Todo o projeto que estava no futebol, a gente foi pro Goiânia. E ali tinha muitos, o Fred, depois fez o título pelo Goiânia. O Yuri, que é o 92, irmão do Ivamar, que hoje é lateral direito do Avaí. Do Avaí. Sim. Isso da categoria acima. O Iago, que hoje
teve o acesso com o Goiânia, depois foi para o Atlético, foi campeão, o Iago também estava no projeto. Né? Dos 95 era o Ivamar, o Marcinho, o Oliveira, o Bruno Henrique, que começou com a gente também lá, que hoje... Passou pelo Goiânia. Subiu pelo Napolino ano passado, disputou primeiro pelo Napolino e subiu agora pelo Goiânia. Sim. Né? Ele teve uma lesão. E eu fiquei montando um time com o Danúbio, mas aí em 2011, né, no segundo semestre, eu já tive o convite do Robinho, pelo Campinas, né? Deixei o Goiânia nesse projeto, já encaminhado com o Danúbio. Depois veio o Lobão, depois veio o próprio Luiz Dário, que foi campeão Goiânia em cima do Trindade. Tiramos o Vila Nova, o próprio Marcinho jogou também. E no Campinas foi muito bom. O Campinas foi um trabalho que o Robinho me deu toda a liberdade. Hoje eu tenho as portas abertas, agradeço muito a ele, porque o pai dele, o seu Rolly Jaber, que foi campeão pelo Vila Nova em 77, se eu não me engano, naquela final nos pênaltis que acabaram na madrugada no Estádio Olímpico, me deu toda a liberdade. Hoje, começou num dia e terminou no outro, isso, né? Era o seu Rolly Jaber, pai do Robinho, que era o diretor de futebol. Hoje, infelizmente, ele faleceu já tem um ano e pouco. Eu aprendi muito com ele também, né? E no Campinas hoje, eu costumo dizer que Campinas é o que é hoje, não só pela a escolinha que tem, o trabalho do sintético que teve ali. Eu tive a minha parcela de contribuição. 2011 que o Matheus Anderson foi pro Não, 2011 a gente foi campeão, né? Sim. O Brandon Lucas, que está em Portugal, Madison, que jogou no Vila Nova. O Madison naquela época eu trouxe da Bahia e a gente foi campeão, depois ele foi pro Palmeiras, né? Tem mais jogador, Vitor Melo, que hoje está disputando a terceira pelo Araxá, já fechado com o Patrocinense para disputar a primeira divisão do Campeonato Mineiro. O Ronaldinho está pelo Lusiane, jogou no Vila Nova. A gente foi campeão e aí no 2012, né, a gente teve uma perca de 50% de jogadores, desde o início desse trabalho, que o Campinas realmente é formação. Time bom, né? Fico feliz por isso, até hoje está colhendo frutos dessa maneira. E aí em 2012 o Matheus Anderson, né, foi uma indicação do Dorivan, que é um parceiro que eu tenho, que hoje trabalha no Vila Nova também. Indicou tanto o Matheus Anderson quanto o Francimar, são dois jogadores do Piauí. E ali ficou uma semana, já gostei do Matheus Anderson. O Francimar tá rodando? O Francimar, infelizmente, não ficou. Não ficou? Não. Mas o Matheus Anderson já ficou alojado, já fez toda a campanha, a gente foi vice-campeão. Nessas 3 vezes que a gente ficou no Campinas, a gente tirou o Vila Nova na semifinal. A gente foi campeão, uma em cima do Goiás, uma vice perdendo pro Atlético, e essa do Matheus Anderson a gente perdeu pro Craque de Catalão. Ele foi artilheiro da competição, né? E hoje, graças a Deus, ele tá dando sequência aí hoje no Vila Nova. Isso foi em 2012, né? 11 e 12. 2013 eu voltei pro Goiânia, né? Graças a Deus, portas abertas. A gente fez um trabalho muito bom no Goiânia, já com a vaga para 2014 da Taça São Paulo. Daqui a pouco eu quero que você fale sobre a Taça São Paulo, competição 2015 do Goiânia. Daqui a pouco você vai falar sobre 2014 no Goiânia e 2015, onde o Goiânia chegou, assim, representou o estado de Goiás, né, na Copinha. Antes, para você, um recado da Droga Sur. Precisando de medicamentos e perfumaria? Droga Sur. A Droga Sur tem tudo o que você precisa em medicamentos e perfumaria. E a Droga Sur vai aonde você estiver. É só ligar. Anote os telefones. 3924-0500. Este é o telefone. E agora aquela praticidade do WhatsApp. 98307-6799. Você está vendo na tela, mas eu vou falar de novo para você. 98307-6799. A Droga Sul está localizada na Avenida Simão Bolivar, quadra 162, lote 8, no melhor bairro de Goiânia, no Jardim Novo Mundo. Fabrício, queria que você falasse sobre o trabalho no Goiânia, né? Em 2014, 2015, e sobre como foi a Copinha de 2015, né? Porque o clube como Goiânia, como é financeiramente, como é em termos de estrutura, chegar a representar o estado de Goiás numa oitavas de final de Copinha é muito complicado, né? Iniciou em 2013, né? Sim. Na verdade, iniciou em 2011, quando a gente saiu do Futebol Arte, tanto eu quanto o Danúbio. Eu saí do Campinas e ele deu essa sequência, né? Então tem que enaltecer esse trabalho dele também, inclusive com o título do trabalho que a gente fez no Futebol Arte, levando para o Goiânia. Eu não estava, né? Mas inclusive com o título, ele, o próprio Lobão, enfim, depois o Luiz Dário. 2013, primeiro a gente teve que ganhar a vaga dentro de campo, né?
Foi um sub-20, nós perdemos pro Vila Nova na semifinal. Perdemos não, foram 2 empates. 1-1 na Vila Olímpica e 2-2 no Oba. Isso com o lateral esquerdo Gustavo Rangel, errando um pênalti, né, bola na trave. O goleiro era o Olímpio Jaime Neto, do Vila Nova, que iniciou comigo nas escolinhas do futebol. E ali a gente conseguiu a vaga dentro de campo, né? E 2014 eram os nascidos em 95 e 94. Os 93, que até então era metade do grupo que tinha conseguido a vaga, né, não poderia participar. Nossa preparação foi muito boa, metade de jogadores nascidos no ano 94, que era o último, metade 95, que eu tenho um profundo conhecimento. A gente fez uma preparação do que dava, o que você falou, realmente as condições não eram as melhores, mas foi sensacional. Vocês né? caíram em qual grupo, hein? Não, nossa sede foi em Louveira, entre Campinas e Jundiaí. Né? E as divisões da Taça São Paulo, Matheus, é o seguinte: um time sede de São Paulo, na sua grande maioria, time forte. Um time de Série A, ou a metade ali de Série B, um time grande. Um terceiro time é um mediano, uma Série C ou até mesmo uma Série B. E o quarto time é como se dizia, o pato feio. E vocês eram... Era o pato feio. Sim. Né? Nós ficamos em Louveira, onde o time sede era o Red Bull. Uma estrutura sensacional. Sem dúvidas. O time grande ele era o Avaí. O Avaí, que estava na Série A até então. então. E o time da sede? Não, a sede era o Red Bull. A sede Red Bull porque é de Campinas, mas mandava seus jogos ali em Louveira. O terceiro time era o Mojimirim, que tinha sido campeão paulista, onde o presidente era o Rivaldo, onde o filho dele era o centroavante e capitão, o Rivaldinho. E depois o Goiânia. O primeiro jogo nós estávamos perdendo 3-2 pro Red Bull, empatamos 3-3, gol do Matheus Oliveira, que era o meu capitão em 2015. O segundo jogo contra o Avaí, perdendo de 1-0 no primeiro tempo, viramos de 2-1, gol do Marcinho e do Matheus Oliveira. E aí o terceiro jogo, nessa época, 2014 e 15, classificavam só um da Taça São Paulo. Hoje classificam-se 2. Então era extremamente difícil. Era um e o segundo era depois... eram 7 melhores segundos colocados. Exatamente. E no jogo contra o Mojimirim, que foi um jogo inesquecível, estávamos perdendo de 3-2. E aí aos 37 minutos do segundo tempo, um pênalti. Então a gente precisava da vitória. O Lucas Freire, que é o Nerópolis, depois jogou no Vila, rodou, jogou comigo. O Lucas bateu e errou o pênalti. Aos 37 do segundo tempo, perdendo 3-2. Só que aos 42, uma jogada dele, do Marcinho, empatamos o jogo, precisávamos da vitória. E aos 45, mais uma jogada do Lucas Freire e do Marcinho, nós fizemos o quarto gol. Se tivesse bicho, o Marcinho deveria... mas na época o seu Vicente Ericante teve uma ajuda de alguns torcedores. E depois nós fizemos o quinto gol, classificamos. Nós fomos o único time da capital a classificar em 2014. Sim. O Vila e o Atlético Goiás ficaram fora. E depois a gente foi para Atibaia contra o América. Né? Tinha o Mateuzinho, América Mineiro, Mateuzinho, Rubens, que é um centroavante que hoje está no CSA, já acompanhei no CSA, um alto centroavante. E ali a gente perdeu, mas o feito foi inédito. O nosso trabalho, passar de fase de 4 passando 1, já foi desgastante. Né? E aí 2014 foi dessa maneira. Aí 2015 é o ano... 2015 a gente aproveitou uma base muito boa. Rodrigo Ramos, o Marcinho, o Bruno Henrique, o Matheus Oliveira, né, o Lucas Freire, o Rafael Cruz, depois o Ivamar que apareceu, tantos outros. A gente fez uma preparação melhor, já ciente do que a gente ia encontrar. E a ideia era passar uma fase a mais, né, no caso as oitavas de finais. E isso classificando só um de cada grupo. E 2015 foi sensacional. Foi melhor do... Você lembra? Lembro, isso não tem como esquecer, né, Matheus? E foi assim, foi marcante, mais do que 2014. Dizem que o raio não caiu no lugar 2 vezes, esse caiu e caiu mais forte. Nós ficamos na cidade de Catanduva, onde tinha um Grêmio Catanduvense, que era a sede. Sim. E aí depois você tinha uma Ponte Preta na Série A, e o Náutico, se eu não me engano, estava na Série A ou na Série B ainda. E depois nós do Goiânia. E ali foi sensacional, o nosso time era muito bem entrosado, dentro e fora de campo, uma organização, enfim, uma entrega. Sim. Primeiro jogo, em 15 minutos do primeiro tempo, nós estava vencendo de 2-0 do Náutico. Gol do Ivamar e o Lucas Freire, 2 passos pro Marcinho. E depois tomamos o gol e vencemos 2-1 Náutico, onde todo mundo ficou assustado. E o segundo jogo era a Ponte Preta. Só que antes, o Grêmio Catanduvense tinha empatado o primeiro jogo com a Ponte Preta e empatou com o Náutico. Então tinha somado 2 pontos. Uma vitória contra a Ponte Preta ali, nosso time somava 6. E já classificava com uma rodada de antecedência. E foi o que aconteceu. Nós tomamos o primeiro gol da Ponte Preta. Depois empatamos com o Rafael Cruz 1-1.
E jogamos muito bem no segundo tempo, Matheus. Bola na trave, o time da Ponte Preta muito forte, mas foi um jogo sensacional. E aos 42 do segundo tempo, o Matheus Oliveira fez o gol de cabeça, onde deu a nossa classificação, ganhamos 2-1 da Ponte Preta, por uma rodada de antecedência. Né? Inclusive teve matéria não só da Globo, do Globo Esporte ali na região de Catanduva, mas na Federação Paulista também. Foi o primeiro de 100 e tantas equipes a classificar. Né? A gente ficou mais tranquilo. É o terceiro jogo contra o time da casa, o Grêmio Catanduvense, a gente pôde colocar todo mundo para jogar. Sim. Foi 1-1 o jogo, gol do Matheus Paraíba. Né? Eu tive a tranquilidade de ir em Lins, assistir o jogo entre Linense e Santos. E quem ali vencesse passaria, né? Era o nosso adversário nas oitavas de finais. O Linense ganhou de 2-1 do Santos. O Santos estava com o Serginho, Veríssimo. Né? Então a gente saiu de Catanduva, foi para Lins jogar contra o time da Linense, na casa deles. Que bateu o Santos, né? Que bateu o Santos, né? Uma cidade que respira futebol, ali impressionante. Sim. E o jogo foi extremamente difícil, né? Dificultaram muito para nós. Em Lins, o estádio Linense tem 2 vestiários enormes e um pequeno, antigo. Colocaram nós num vestiário pequeno. Dificultaram de todas as maneiras. Foi um jogo transmitido pela ESPN Sport TV. Sim. Se eu não me engano, 8 a 10 mil pessoas tinham no estádio, muito cheio. E os jogadores lidaram tudo bem? Nós fizemos um jogo sensacional. Acho que tem aí. Nós fizemos o quê? 1-0, eles empataram logo em seguida. O gol foi do Marcinho, o primeiro, depois o segundo do Ivamar. Viramos o primeiro tempo 2-1. Logo, aos nem um minuto, o Rafael Cruz fez o terceiro gol. Tínhamos a oportunidade de fazer 4, 5, mas tomamos o gol no final e seguramos. Sim. Foi um jogo sensacional, perfeito em questões táticas, entrosamento. Ali mostramos realmente que, independentemente da dificuldade que a gente fez no Goiânia, nosso trabalho foi bem feito. Aí passou de fase e pegou o Grêmio. Saímos de Lins, a gente foi para São José do Rio Preto. É que essa troca, né, sempre e o Goiânia, assim, se você vence o Linense na casa deles, com certeza ficaria o Lins. Mas a expressão do Goiânia, um time que chega nas oitavas finais, né, as pessoas ficam se perguntando. A gente foi para São José do Rio Preto jogar contra o Grêmio. O Grêmio com o Arthur, que também chegou a trabalhar comigo, o Arthur Seleção, o Arthur Barcelona, que é nascido em 96, tinha mais jogadores que eu conhecia ali. O Leonardo Tilica, que também jogou no Goiás, em 95, que hoje está lá, que é do Maranhão, não é da mesma idade, mas veio junto com o Thiago Mendes, que também chegou a jogar comigo no... Hoje está no Lille. Isso, hoje está no Lille. Thiago Mendes, filho de Pelézinho. E o jogo, Matheus, foi difícil. O Grêmio tinha um lateral esquerdo que fez o primeiro gol de falta, depois estava no São Paulo. Matheus, me esqueci o nome dele. Thierry, que está no Chapecoense. Guilherme, que chegou tá na Chapecoense também, jogou no Botafogo. Agora está no Coritiba. Ele está no Coritiba, isso mesmo, está no Coritiba. Então, o jogo foi o seguinte, Matheus, foi muito difícil. Nós fizemos o primeiro tempo bom, perdemos de 1-0, um gol de falta. Só que a estrutura chega nessa hora que ela conta. O que eu tinha falado e programado para 2014, em 2015, passar uma fase mais, nós passamos. E ele já começa a perder a força, a perna começa a pesar, o intervalo de um jogo para o outro é muito curto, é de um dia. E a viagem, aí você tem uma viagem desgastante. Né? Acabamos perdendo aquele jogo, mas foi bom. Eu tenho certeza absoluta que se fosse um jogo de igualdade, o nosso time ao menos descansado, até porque nós não temos a preparação, suplementação todo santo dia, uma alimentação não tinha condição de fazer para todos os jogadores, porque a melhor situação é você fazer desde o meio do ano isso. Não adianta você fazer 1 mês, 2 meses de preparação, que você vai chegar até um certo ponto, foi onde nós chegamos. Nós ficamos uma semana em Jaraguá, teve uma semana que nós ficamos em preparação em Umas, né? A preparação nossa foi muito bom, mas chega a um certo ponto que você não suporta. E aí em 2015 nós chegamos às oitavas finais, acho que a melhor colocação, né? Muito feliz, eu tenho que enaltecer isso, porque foram 2 jogos transmitidos, Linense, Grêmio, Sport TV, ESPN, e nas redes sociais o que eu tive de alegria, de felicidade, de ver os torcedores do Goiânia, senhores mesmo, de vestir a camisa, né? Eu sempre coloquei uma preleição de pessoas dando seu testemunho, e eu tive a oportunidade de colocar torcedores, né, que chegaram a se emocionar, então isso aí pra mim foi sensacional. Por isso que eu tenho um carinho muito grande pelo Goiânia. Eu vou te perguntar 2 perguntas aqui rapidamente. A questão, você falou do Lucas Freire e do Marcinho, sempre foram jogadores de destaque.
Por que aconteceram com os dois? O Marcinho tá rodando? O Lucas Freire chegou a rodar, mas hoje ele está em Nerópolis, que é a cidade dele, está trabalhando, se eu não me engano, até com União Neropolina, com o Marcinho, que é um outro também de Nerópolis, chegou a trabalhar comigo. Agora, o Marcinho já está rodando. Foi muito bem lá em São Paulo. Times do interior de São Paulo. Interior de São Paulo, estava em Santa Catarina agora. Chegou a jogar no Caxias, na primeira divisão lá do Gaúcho. O Marcinho é assim, futebol é complicado você falar, né? Se vai ou deixa de virar, mas é um menino extremamente humilde, qualidade imensa, né? Hoje ele tem 23 anos, ainda tá novo, quem sabe aí mais à frente ele possa estourar. E a outra pergunta é a questão de 2015, trabalho no Goiânia, rede nacional, chegar às oitavas. Você recebeu alguma proposta assim de um clube para trabalhar como profissional ou trabalhar numa base assim no Goiás, no Vila? Na verdade teve sondagens, né? Ali de São Paulo mesmo, de Minas Gerais, eu tive. Né? Aqui do futebol goiano, nessas passagens minhas, futebol arte, Atlético, Vila, Campinas, eu cheguei a ter algumas propostas, mas sim, por uma situação ou outra não deu certo. Mas aí em 2015 tinha a segunda divisão do profissional pelo Goiânia, onde o Vila estava na segunda divisão, o Anápolis, e para mim era bom, foi bom, né? Profissionalmente. O Vila Nova estava na segunda divisão, cerca de 70%, 80% eram jogadores da base, esses jogadores que estavam comigo na Taça São Paulo. Enfim, então ali eu vi uma oportunidade muito boa e resolvi ficar e fazer a segunda divisão profissional. E foi um quadrangular, né? Não, foi muito bom também. Nós fizemos excelentes jogos. Né? Tem que enaltecer que aí subiu não só eu, como o Danúbio, que estava na coordenação de muito tempo no Goiânia. Os jogadores também, né? Os da base. O Marcinho foi muito bem, o Marcinho foi sensacional. Lucas Freire, Rafael, Oliveira, Bruno Henrique, Neto, Rodrigo Ramos. Como eu disse, 70%, 80% eram jogadores que vieram da base. E fizemos bons jogos. O jogo do Goiânia, que sempre foram no interior, em 2015 levaram-se todos os jogos para o Serra Dourada. Né? Teve o primeiro jogo contra o Rio Verde, a nossa estreia, uma vitória de 2-1, o segundo gol do Marcinho. Tinha 1.300, 1.400 pessoas, torcedores do Goiânia. Então aquilo ali me deixou muito feliz, né? De ver os torcedores acreditando, mesmo na base, mesmo sendo uma condição não muito boa. Sim. E ali a gente chegou na semifinal. Vencemos Iporá lá, fizemos bons jogos. E aí na semifinal acontece uma situação que é complicado de dizer, né? Fizemos o primeiro jogo contra o Vila Nova, perdemos 3-1, o Serra Dourada muito cheio. Né? Eu tinha muitos problemas de jogadores lesionados. E eu tive a escolha de deixar, inclusive, o Marcinho, alguns jogadores fora e fazer um jogo contra o Vila Nova com um time teoricamente mais abaixo. Mas pensando nos outros jogos, como você falou, eram 4 times, eram 3 jogos dentro e 3 jogos fora. E eu sabia que com o Vila Nova, mesmo com o time 100%, seria difícil. Eu tinha que ter 100% contra o Iporá e contra o Anápolis. Mas perdemos 3-1, foi tudo bem, tranquilo. Só que aí no segundo jogo, contra o Iporá, nós tínhamos vencido o Iporá lá e aqui. E aí teve alguns problemas de alguns jogadores que vieram de fora. Os jogadores da base não tiveram problema. De querendo receber, de reclamações. Né? E aí a diretoria, que era o Salmério Sabino, o Dr. Edson, desembargador Mério Sabino, até o próprio Vicente Erican, não conseguiram resolver essa situação aí. Mas a gente foi pro jogo lá em Porá assim mesmo. Perdemos de 2-1, gol aos 43, se eu não me engano, fora da área. E depois ali eu estava bem desgastado, Matheus, porque só quem sabe realmente que trabalhou no Goiânia, eu vi aí o próprio Edson Júnior, agora que está melhor com a Provec, com o Alexandre, falar, né, da situação do Goiânia. E ali a entrega era muito grande, minha, do próprio Danúbio, mas a minha principalmente, que era dentro de campo, você tinha que fazer o trabalho de campo e extra-campo, e ali eu me estourei. Ali eu já não aguentei. E acabei pedindo para sair, e quem terminou foi até o Lucas Oliveira, mas acabou que com esses problemas todos aí não teve acesso. Aí você passou pelo Campinas, né, na época do Felipe, do... Não, aí em 2015 eu já tinha voltado para o Campinas. Graças a Deus eu tenho portas abertas. Eu gosto de dizer tanto do Campinas quanto do Goiânia, que eu trabalhei mais tempo. Eu já estava no trabalho de coordenação, e tanto eu quanto o Robson, né, que é o Robinho, nós buscamos cerca de 8, 9 jogadores da pré-equipe do Goiás, que era na categoria sub-15.
né, que eram pré-equipe, que não foram aproveitados no profissionais, e levamos para o Vila Nova. O primeiro semestre foi difícil, né, mas o segundo semestre a gente já foi vice-campeão, tiramos o Goiás na semifinal. Sim. E empatamos 2 jogos contra o Vila Nova, que tinha Batata, né, que fez até inclusive o gol do empate. A gente foi vice-campeão, mas ali apareceu muitos jogadores, né? O Felipe depois foi para o Vila Nova, né? Que tinha sido artilheiro da competição, que hoje foi vendido junto com o Batata para o Sion, né? Da França. Você tem o Matheus Barbosa, que hoje também está no Vila Nova, está trabalhando comigo. O Adson está no Corinthians. É o Adson, que está no Corinthians, que é de Aruanã. Né? E ali a gente deu sequência. E hoje, depois de 2015, a gente fez esse trabalho, alguns jogadores saíram. É o que eu disse antes, dando sequência ao trabalho que foi feito em 2011, quando eu apareci no Campinas, né? Que realmente é um clube formador. Aí passou pelo Goiânia, Campinas, né? E ano passado você estava no Abecate, né? Que você até montou o time. Foi, né? Não, na verdade, aí em 2016 eu ainda saí. Saiu do Campinas no primeiro semestre. Tive o convite novamente para voltar para o Goiânia, para tentar fazer esse trabalho que foi feito antes. Inclusive o próprio Danúbio estavam lá. Em 2016 eu não posso deixar passar porque foi um trabalho bom, né? Porque vocês perguntou de jogadores, eu falei do próprio Michael, né? Que hoje ele está no Goiás. Daqui a pouco você fala sobre o Michael. Tá, então em 2016 eu quero que você fale sobre o Michael mesmo. Então eu fui pro Goiânia e depois de 2017 eu tive o convite para o Abecate, que é um clube da cidade de Catalão, mas mandava seus jogos em Ouvidor, coisa de 15 quilômetros ali. Eu já conheci o Abecate, era um projeto social de seu Vanderlei, que inclusive no Vila Nova em 2006 eu fazia algumas captações com o Neto, com o Edson. A gente teve a oportunidade de trazer 3, 4 jogadores, Mateuzinho, Renê, Diego, que jogaram no Vila Nova. O Diego até chegou a chegar no profissional, a jogar no profissional. Então já tinha um conhecimento. Eu tive a proposta, fui, uma estrutura sensacional que estava sendo montada. Eu fui primeiro para o Sub-17, a gente foi campeão Sub-17. Subimos o time para a Série A, né, porque em 2016 já tinha mudado, né, tanto o 17 quanto o Sub-19, Série A e Série B. E fazendo a montagem para a terceira divisão. Sim. Inclusive Ivamar, Bruno Henrique jogaram comigo, que era abaixo da idade. Já tinha Ronaldinho, Ian, que chegou a jogar comigo no Atlético, estava no Goiás, já tinham assinado um pré-contrato. Mas infelizmente ali nesse período de intervalo de descanso, do 17 para o profissional, teve algum problema com o presidente que não quis cumprir com o que foi conversado. Sim. E eu saí. Só que aí passaram 2 semanas, você pode dar sequência? Pode. Eu já tive o convite do Capital Futebol Clube, antigo Ricanato, lá de Palmas, Tocantins, onde eu fui. O preparador físico que trabalhou comigo no Goiânia Azul, Estado de São Paulo, é de Porto Nacional, é de Tocantins, né? Eu ia trabalhar no estado. E a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho sensacional lá. Sensacional, a gente foi campeão Sub-19, garantiu a vaga para a Taça São Paulo. Disputamos a segunda divisão só com jogadores Sub-19. A gente defendeu a seleção tocantinense, a competição que teve. A gente passou da primeira fase em Rondônia. E depois a gente foi para a segunda fase em Pernambuco, jogando na Arena Pernambuco. Foi uma experiência muito boa. Sofremos o empate da seleção cearense de 1-1, gol do Arthur Cabral, né, que eu te falei, que hoje é centroavante do Ceará, já foi vendido para o Palmeiras. E depois no segundo jogo contra a seleção pernambucana, com 70% de jogadores do esporte, tomamos o gol aos 37 do segundo tempo. E depois para a Taça São Paulo, a minha tristeza que fica, não conseguimos a classificação. Fizemos um bom jogo contra o Oswaldo Cruz, com um problema imenso. Nós ficamos o Oswaldo Cruz, você saindo de Tocantins de Palmas, Matheus, é cerca de quase 2.000 quilômetros. Meu Deus. Tivemos o problema do 11 quebrar 2 vezes. Ixi. Então chegamos basicamente num dia antes, na hora do almoço. Então os jogadores sentiram o jogo contra o Oswaldo Cruz, que foi 0-0. Eu acho que ali uma vitória, o nosso time já buscava a classificação. Depois jogamos contra o Internacional, que foi um time semifinalista, que perdeu para o São Paulo na final, né? E começamos vencendo 1-0. Depois sofremos um empate num contra-ataque, que não é para se dar para um time grande, né? Aos 32 minutos, se eu não me engano. E aí depois de um jogo na mão, contra o Boa Vista, perdemos de 1-0, que aí iríamos fazer o jogo contra o Atlético em Jaú. Quem foi o Boa Vista, que tirou o Atlético, se eu não me engano, os pênaltis. Isso. E aí eu voltei para cá, né? Fiz o meu trabalho aqui, fiquei, e depois recebi novamente o convite do Robinho para o Campinas. Com portas abertas, você sempre fala, com o professor Wilker, o professor Cláudio.
E ali no meio da competição eu estava ajudando, depois eu assumi como treinador. E dando sequência no trabalho que foi feito em 2011, né? A gente teve uma sequência de vitórias, de 8 vitórias. Vencemos o Goiás no CT do Parque Anguera de 4-3, perdendo de 3-0. Vencemos o Atlético também de virada por 4-3. Vencemos o Vila Nova por 1-0. Então, nessa remessa, depois do primeiro semestre, saíram cerca de 9 jogadores. Hoje o Toninho, que é uma referência no Sub-17 do Goiás, ele saiu do nosso trabalho, do Campinas. O Luquinhas também, que está no Atlético, foi. Fora daí, o Elias, o Felipe Boi, Luiz, o Gabriel Marques, que está no Criciúma. Aí, devido todo esse trabalho de feito antes, principalmente nesse primeiro semestre, Matheus, foi onde eu recebi o convite de retornar para o Vila Nova, depois de 10 anos, né, de fazer esse trabalho. Ô Fabrício, você falou do Michael em 2016, né? Eu queria que você falasse sobre o Michael, porque você acompanhou o Michael, acompanha o Michael até hoje, e o Michael sempre cita você, né, nessa questão da carreira dele, mas você acompanhou o Michael dentro de campo, fora de campo. Sabe como é que sabe como foi a formação do Michael lá no Goiânia? Daqui a pouco você vai falar sobre o Michael, antes um recado da Bandeira Cafeteria. Quer tomar aquele lanche gostoso e ser bem atendido? Então vá na Bandeira Cafeteria, a mais tradicional de Goiânia, com mais de 20 anos de existência e localizada na esquina mais linda de Goiânia. Você pode estudar, ter aquela reunião de trabalho no ambiente mais agradável da cidade. Temos tomadas, internet e aquele computador reservado para você. Saia do seu escritório e vá para a Bandeira Cafeteria e experimente o cardápio super completo. O melhor café do Brasil está na Bandeira Cafeteria. Claro que eu estou falando do café Três Corações, o sabor que apaixona. Ô Fabrício, o que você tem a falar sobre o Michael, que hoje está no Goiás e despontando aí para o cenário brasileiro do futebol? Na verdade, teve muitas pessoas que acompanharam essa caminhada do Michael. E assim, eu fico feliz, satisfeito em falar dele, porque assim como outros jogadores que eu citei antes já trabalharam comigo, ele teve uma questão extra, né? Que era o extracampo dele. O Michael já conhecia ele, disputou uma terceira divisão em 2015 pelo Monte Cristo. Já conhecia ele jogando competições amadoras, tanto de terrão, quanto sintético, quanto campão. Eu já tinha um conhecimento, eu sabia como ele era, mas a oportunidade não vinha, né? Aí eu tenho um cunhado que chama Samuca, que por sinal é um excelente jogador, chegou a jogar no Corinthians, mas não quis, que jogava com o Michael. E aí num belo dia ele me chamou, meu cunhado, e pediu, ajuda ele, dá uma oportunidade. Vai dar uma oportunidade concreta. E foi aí que eu liguei pro Michael, esse meu cunhado hoje tem uma lan house, né? Ele mora, o Michael morava e eu moro próximo, né, meu cunhado. Marcamos um dia e aí eu tive essa conversa com ele direto. Falou, você quer uma oportunidade? Foi o que ele já, eu falei, não, eu quero demais, é o que eu mais quero e tal. E aí eu abracei a causa de uma maneira que, eu não sei, né, ele ia para os treinos, voltava para os treinos comigo, ia para os jogos comigo, no meu carro. Né? Então a gente foi criando uma amizade, né? Eu sabendo da história dele, ele sabendo da minha. Passamos por muitas situações, né? Acho que não cabe a falar, acho que a autorização tem que ser dele. Mas assim, comprei muita briga com muitas pessoas, inclusive quando eu tinha que profissionalizar no Goiânia, eu pedi a profissionalização dele. Muitos jogaram pedra, me bateram, me crucificaram, mas como o Danubes é meu amigo, eu pedi que ele fizesse. Ele foi até o Arione, até a diretoria, fez esse contrato, mas com responsabilidade não só do Danubes, mas principalmente minha. Foi aonde cresceu ainda mais essa amizade, essa cobrança que eu tenho com o Michael. Para você ter uma noção, todo jogo que ele fazia, eu ficava no pé dele, amador, Matheus. Inclusive no Fair Play, que é na Rio Verde, onde tem uma premiação muito alta, ele foi campeão, se eu não me engano, 2 a 3 vezes. O time chamava-se Todo Poderoso, com o Gugu, com o Renato. E eu ficava policiando ele. Né? Inclusive, quando ele jogava, eu pegava no pé dele, exatamente para ele ter esse profissionalismo e buscar. A profissionalização dele teve uma taxa de 130, 140 reais. Eu tive a capacidade de ir atrás de pessoas que ele jogava um amador
e pedir ajuda. Eu vou falar aqui, não é nem propaganda nada não, mas teve o pit dog do Xalalá, do Ronaldo, que fica no Anel Viário, que o Michael conhece. Eu pedi ajuda para ele financeiramente, ele ajudou pagando a profissionalização dele. Né? Quantas vezes quando eu não levava o Michel para casa dele, ele ficava no pit dog, fazia o seu lanche, depois o Ronaldo levava. O próprio Fabrício, que hoje é como empresário dele, né, dono da London Peças ali no Novo Horizonte, pedi que ele ajudasse, mas não que levasse para jogar o terrão. E sim o ajudasse, mas a gente mantesse ele no caminho, nesse foco, para ver se no futuro dava alguma coisa. O próprio Telê, o Telê Estamar, da geração 3, foi um também que ajudou e contribuiu. E aí, Matheus, as coisas foram acontecendo, ele foi muito bem no Sub-20, muito bem. Né? O Newton César e tantos os acompanharam. Sim. Depois no profissional, eu fiquei um mês em Mazagão na preparação, tive a oportunidade de acompanhar ele, né, de direcionar ele. Depois jogou na segunda divisão, né, pelo Goiânia. Teve a oportunidade no Goianésia pelo Rony, zagueiro, que estava no Goiânia naquela fase. Levou não só ele, como o Yuri, levou também o Bruno Henrique pelo Goianésia. No Goianésia ele foi bem e hoje ele teve a oportunidade de estar tendo no Goiás, que pela estrutura, pela condição, eu tinha certeza que ele ia arrebentar. Tenho amizade com ele, converso ao menos 1 ou 2 vezes por semana. Cobro muito dele quando ele não estava fazendo os gols. Falo, você tem que ser mais direto, né? Não adianta você ficar também servindo se você tem a oportunidade de fazer os gols. Então, a história é basicamente essa. Tem outras coisas fora campo, mas acho que não cabe a ficar falando, não. Fabrício, nota 1000, tá? Não, valeu, Matheus. Eu que agradeço pelo convite. Infelizmente... Sim. Não teve como mas vir papo antes. bom é esse mesmo, Grêmio, mas Goiânia lá contra o Grêmio, deu para contar Michael, foi muito deu bom. Para contar um pouco da história aí, e quando você precisar eu estou à disposição. Sucesso, tá no abração. No Tigrão. No Vila Nova. Tô com Goiânia na Não, agora é Tigrão e só Goiânia, Campinas. Só mandar um abraço pros torcedores, para toda a comissão técnica, né? Pro Roberto Oliveira que entrou junto, o próprio Josimar, o Gustavo, enfim. A gente sabe que tem um trabalho muito difícil. Mas eu tenho certeza que a gente vai caminhar junto, o Guilherme no Sub-15, o próprio Muriel e o Ito no Sub-17. A gente vai colocar o Tigrão nessa direção que sempre teve aí, de formar jogadores que sirvam no profissional, que possamos colher fruto no futuro. Tá ok, pessoal. Entrevista com o Fabrício Carvalho, técnico do Sub-19 do Vila Nova. Ele que está agora no Sub-19 do Vila Nova, com o Roberto Oliveira lá na coordenação. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, espalhe para todo mundo essa entrevista nota 1000 e curta também lá no Esporte Sem Cena. Um abraço para vocês e até mais.